Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ligações polares e ligações apolares. Para começar, a gente está falando de ligação covalente. Química orgânica, a gente está falando basicamente de ligação covalente. Beleza. Uma ligação covalente pode ser apolar e também pode ser polar. O que difere uma ligação covalente polar de uma ligação covalente apolar? A resposta está na eletronegatividade dos átomos envolvidos na ligação. A ligação polar se estabelece entre átomos de diferentes eletronegatividades, enquanto a ligação apolar se estabelece entre átomos de igual eletronegatividade. Vamos começar pela apolar. Vou te dar um exemplo. Um exemplo clássico é a ligação entre hidrogênio e flúor na molécula HF. O flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então você pode dizer que se estabelece uma polaridade negativa no flúor e uma polaridade positiva no hidrogênio. Um exemplo de ligação covalente apolar é a ligação que acontece entre dois átomos de hidrogênio na molécula H2. Os dois átomos têm a mesma eletronegatividade, então essa ligação covalente é apolar. Na prática, o que acontece? Na prática acontece o seguinte, eu vou desenhar uma linha aqui para a gente pensar sobre esse assunto. Vamos começar falando de uma ligação entre dois átomos de cloro. A gente sabe que cada um deles tem 7 elétrons na camada de valência, então cada um vai compartilhar um elétron numa ligação covalente. Observe que os dois átomos têm a mesma eletronegatividade, então o delta de eletronegatividade é igual a zero. Por isso, a gente tem uma molécula apolar. Os elétrons compartilhados ficam exatamente entre os dois átomos. Agora vamos representar uma ligação entre bromo e cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Como o cloro é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons compartilhados na ligação covalente. O delta dessa ligação é 3 do cloro menos 2,8 do bromo, dá 0,2. Você tem uma molécula covalente polar. Por quê? Porque você vai ter um delta negativo para cá e um delta positivo para cá. Vamos fazer mais um exemplo. Uma ligação entre iodo e cloro. O cloro está aqui, beleza, com seus elétrons. O iodo está aqui com os seus elétrons. Agora, eles vão compartilhar os elétrons na ligação covalente. De novo, o cloro é mais eletronegativo do que o iodo. O delta dessa ligação é 3 menos 2,5. 3 é o do cloro, isso dá 0,5. De novo, a gente tem uma molécula covalente polar. Uma molécula muito conhecida é HCl. O cloro vem aqui com seus elétrons, o hidrogênio vai compartilhar o elétron na ligação e o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. O delta é 3 menos 2,1, que seria o do hidrogênio. Isso dá 0,9. Você tem um polo positivo aqui, um polo negativo para cá. De novo, uma molécula polar. Agora, olha só que interessante a ligação entre potássio e cloro. O cloro tem aqui os seus elétrons. Ele tem 6 mais 1 na camada de valência. Porém, ele é tão mais eletronegativo que o potássio que ele rouba os elétrons do potássio. Se você quiser calcular o delta dessa ligação, vai ser 3 menos 0,9, que dá 2,1. Essa ligação, onde há uma transferência de elétrons, onde um átomo perde um elétron, no caso o potássio,
e outro, no caso o cloro, rouba esse elétron, essa ligação é uma ligação iônica. Não existe um número exato para esse delta para você dizer que uma ligação é iônica. Mas, em geral, quando esse delta for maior do que 2, você pode dizer que a ligação é iônica e um átomo perdeu o elétron para um outro que é muito mais eletronegativo. Em geral, quando o delta é menor do que 1,5, você pode dizer que a ligação é covalente. Tá joia? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.